quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 24. Vamos estar lendo os versículos 4 até o versículo 14. Já viste que estamos hoje no culto de doutrina, ensinamento da palavra de Deus. Nós vamos estar trazendo uma palavra expositiva para melhor compreensão e anelo espiritual para a igreja do Senhor nesta noite. Quero aqui apresentar nossos visitantes, nosso irmão, a nossa irmã Luciana e o nosso irmão Mauro. Está ali? Glórias a Deus, juntamente sua criança, que vamos dizer para eles: seja bem-vindo, em nome de Jesus. Sinta-se bem para cultuar, amar e adorar a Deus aqui nesta casa. Mateus capítulo 24, do versículo 4 até o versículo de número 14. Vamos estar trazendo uma palavra expositiva nesta noite. Mateus capítulo 24, do versículo 4 até o versículo de número 14. Amém, meus irmãos? Quem encontrou, diga amém. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. Tem como epígrafe o princípio das dores. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O tema do nosso estudo hoje é sinais do fim. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos mais uma vez a rogar e a suplicar a revelação bíblica, que Tu possa me conceder uma língua erudita, uma boa eloquência, para externar com precisão a historicidade da Tua santa, gloriosa, penetrante, inerrante, poderosa palavra desta noite. Que Tu venha preparar os nossos corações para absorver como esponja a Tua palavra nesta noite. Senhor meu Deus, envia o Teu anjo com apenais para retirar do Teu altar esta brasa viva, e vinha a Tua igreja nos incendiar da Tua glória e purificar os meus lábios, para que assim eu possa profetizar a Tua palavra mais uma vez nesta noite. Usa, Espírito Santo. Reconheço a minha pobreza de espírito, a minha insuficiência, a minha dependência total. Sou um pobre verme rastejante, carente da Tua graça abundante. Usa-me, Espírito Santo, mais uma vez, em nome de Jesus. Podeis assentar com a liberdade, está glorificando o nome do Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus da igreja, o Deus todo-poderoso, cuja presença é real aqui nesta casa de oração.
porque onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele já se faz presente. Então isso é o motivo de estarmos regozijantes, alegres, contentes, felizes, com entusiasmo, com contentamento, porque a presença metafísica do Divino Espírito Santo se faz presente nesta casa de oração. Meus queridos irmãos, nós estamos a presenciar nesses últimos dias acontecimentos apocalípticos. Nós estamos, amados irmãos, a contemplar na visão ótica humana grandes acontecimentos que estão a cumprir em conformidade à palavra do Senhor. E nesta noite nós vamos aprender acerca dos sinais do fim, os acontecimentos que marcarão a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma grande necessidade e pertinência de eu e você estarmos cientes e atentos em conhecer os sinais do fim, para que assim nós não venhamos ser pego de desprovido, de surpresa, que nós venhamos estar, amados irmãos, vigilantes, com a lamparina acesa e com azeite de reserva, para que quando nosso Senhor Jesus Cristo retornar para buscar o seu povo, o qual ele comprara por um bom preço e preço de sangue na cruz do Calvário, não venha nos pegar despreparados. Então uma grande necessidade, meu irmão e minha irmã, de nós conhecermos a palavra de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele disse: o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. E conhecimento de quê, pastor? Conhecimento da lei, conhecimento do decálogo, conhecimento dos mandamentos, conhecimento dos preceitos, conhecimento dos estatutos, conhecimento das ordenanças divinas estabelecida a sua igreja por meio da palavra de Deus. Há uma necessidade urgente de eu e você despertarmos para o conhecimento das Escrituras. Se você analisar, meu irmão e minha irmã, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos vivendo na pior geração de todos os tempos, uma geração semi-analfabeta bíblica, uma geração raquítica, anêmica espiritual, uma geração que não tem prazer, que não tem contentamento, que não gosta, que não se regozija, que não tem a motivação de adquirir conhecimento da palavra de Deus. Uma geração, amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, que não tira nem sequer 30 minutos para meditar nesta inerrante, a carta magna da igreja, a palavra do Senhor. Uma geração, amados irmãos, que está com a sua mente bipolarizada, uma mente cauterizada, a mente, amados irmãos, acorrentada com os entretenimentos desse mundo caído, com as redes sociais, com a internet, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, está com a vida toda estragada, embaraçada para as redes sociais e não quer tirar tempo para conhecer as verdades bíblicas, conhecer a palavra de Deus. São 1, 2, 3 o dia em todo, alguns no seu extremo passam noites inteiras e vigílias em frente dos seus telefones, mas não tiram tempo para sentar no cantinho, bem isolado, quieto, para meditar na palavra de Deus, para se saturar, viajar nas Escrituras, se alimentar do manar verdadeiro, que sustenta o homem, que dá equilíbrio para o homem, que dá sustentabilidade para o homem, que dá maturidade para o homem, que revela o desígnio da vontade de Deus para com a vida. É por isso que muitos crentes estão como galinha d'Angola, esperneando, correndo no quintal, dizendo: estou fraco, estou fraco, estou
fraco, porque elas não estão se alimentando do manar. É por isso que elas estão esqueléticas, estão anêmicas, estão secas, amados irmãos, parecendo os ossos secos de Ezequiel 37, sequíssimo, porque não estão se alimentando, pelo contrário, estão se defiando, estão ficando esqueléticos, estão ficando amarelos, estão ficando esquisitos, estão verdadeiros zumbis ambulantes sobre a face da terra, verdadeiros mortos-vivos que estão a pernear sobre a face da terra, porque elas não gostam mais de alimentar do manar de Deus. E precisamos comer desta palavra. O próprio Jesus, ao ser tentado pelo diabo no deserto, ele disse para o diabo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Nós temos que nos alimentar desta palavra. Uma geração que não conhece nem de forma rasa, superficial, os acontecimentos futuros que apontam para o arrebatamento da igreja. Uma geração que tem preguiça de estudar a escatologia bíblica, para estar ciente da geração qual ele está vivendo, para ele fazer a comparação dos acontecimentos odiernos com a palavra de Deus. E é por isso que o povo está desprovido da verdade. Em João 8,32 a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 14, quem está me ouvindo diz amém. Amém. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus cita os sinais que caracterizarão o discurso inteiro dos últimos dias, em que se intensificarão à medida que o fim se aproxima. Se você estudar Mateus 24, você vai ver uma série de citações, o qual Jesus está a apontar para os acontecimentos futuros, e não somente acontecimentos que desde a fundação acontecem, mas na sua extremidade, na sua intensificação, na sua intensidade. Jesus está dizendo que nos últimos dias acontecerá coisas espantosas, e não coisas espantosas que chamarão a atenção da raça humana, mas por causa da sua intensidade, do seu extremo, do caos, do cataclismo sobre a face da terra, que causará espanto e terror sobre a humanidade. E nós vimos, amados irmãos, que surgirão falsos profetas e liberalismo dentro da igreja, como nós vimos no versículo 4, 5, 11, e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeiro, Jesus está dizendo para nós ficar sobre aviso, ficar vigilante, ficar atento, para que não venha ser pego de desprovido, para que não venha ser enganado. Ele diz: cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E no versículo 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muito. A primeira citação que Jesus está a mencionar é que nos últimos dias haverá um índice elevadíssimo de falsos profetas, de pessoas que vão usar a palavra de Deus fazendo sofisma. Mas o que é sofisma, pastor? Sofisma é a mesma que o diabo fizera no jardim do Éden com Eva. Ele pega a palavra de Deus para induzir a Eva ao engano, ao engodo, para levá-lo ao pecado. Mas como assim, pastor? Deus disse para aquele casal:
de todas as árvores do jardim podereis comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não podereis comê-la e nem tocá-la, que certamente morrereis. E o diabo, numa sessão mediúnica, ele incorpora na serpente, ele seduz em palavras, amados irmãos, Eva, e disse: não é assim, Eva, porque Deus sabe que o dia que comeres desse fruto, os seus olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. O diabo usa a palavra, o diabo usa o que Deus falara para eles, para induzir aquele casal ao erro. A segunda sofisma que você vai ver o diabo praticar foi no deserto, quando Jesus foi tentado, amados irmãos, pelo diabo no deserto. O diabo usa o Salmo 91 para dizer: lança daqui abaixo, porque escrito está: os seus anjos darão ordem a teu respeito, para não vos deixar tropeçar em pedra alguma. Jesus responde para ele e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E então até hoje, amados irmãos, o diabo trabalha desta maneira. Ele usa a sofisma da palavra, ele usa a palavra para induzir, para conduzir as pessoas ao erro, a praticar sacrilégio, profanação, a vituperar, descaracterizar as verdades bíblicas. Essa é a atuação dos falsos profetas. A palavra já está dizendo falso porque não é verdadeiro. Se tem o falso profeta, lógico, haja vista que tem o verdadeiro profeta, o profeta ungido, cheio do Espírito Santo, do azeite da oliveira verdadeira, que quando abre a boca não contradiz as santas escrituras. É por isso que no início desta palavra eu tenho falado para esta igreja e para você que está me ouvindo, a necessidade de eu e você termos conhecimento da palavra, porque há dois discernimentos na Bíblia Sagrada. O primeiro discernimento é o dom, amados irmãos, do Espírito Santo, discernimento de Espírito, através da atuação metafísica sobre-humana, transcendental do Espírito Santo. Você consegue discernir o espírito do homem para com o espírito maligno e o Espírito Santo. E o segundo discernimento que a Bíblia nos ensina é o discernimento pelo conhecimento da palavra de Deus. Quando nós temos o conhecimento, o discernimento da palavra, quando uma pessoa se levanta, se autotitulando como profeta, quando ele abre a sua boca e começa a parafrasear, verbalizar as palavras, logo, você tendo conhecimento da palavra, tendo a historicidade e profundidade das escrituras, você logo começa a detectar um falso ensino, uma falsa palavra, pelo discernimento da palavra. Por que o povo está sendo destruído, está sendo enganado por esses lobos, mercenários, mercadores da fé? Jesus está dizendo que nos últimos dias haverá um aumento alarmante de falsos profetas, meus irmãos. Pessoas que irão comercializar a palavra de Deus, pessoas que irão de forma merchandise usar o evangelho como marca, como enriquecimento, levando milhares de pessoas ao encontro, ao engano. E se você atentar e analisar do que está acontecendo na face da terra, você vai ver que muitos falsos profetas têm se levantado na atualidade. Pessoas que estão enriquecendo à custa do evangelho, pessoas, amados irmãos, que estão vituperando, distorcendo, fazendo, amados, sofisma da palavra de Deus, para arrancar o dinheiro do povo, para levá-lo ao abismo.
Nunca se houve uma época de tantos falsos profetas como nós estamos presenciando atualmente. E o que eu fico chocado não é nem por causa dos falsos profetas que estão se apresentando, mas é por causa do povo. Só tem falso profeta por causa do povo. O povo está clamando por falso profeta. Nós estamos vivendo uma geração casca de ovo, que você não pode apertar muito, porque senão quebra. Uma geração que não gosta de ser disciplinada, repreendida, redarguida, exortada. Uma geração que você não pode cobrar dela andar em retidão, andar com modéstia, andar com pudor, andar com santidade, se abster dos manjares do mundo. Uma geração que não aceita ser repreendida. Uma geração que quer viver em conformidade da sua vontade, conformidade, uma vida relativizada, fazendo as suas próprias regras, os seus próprios caminhos, vivendo como pensam e como acham, e não como a palavra de Deus diz. E por causa disso, milhares de falsos profetas estão surgindo. Mas como assim, pastor? Porque os falsos profetas pregam o que eles querem ouvir. Os falsos profetas são como os garçons. As pessoas estão na mesa, estão pedindo, eu quero isso e aquilo, e eles vêm com a bandeja oferecê-los. E tu sabe o que essa geração quer? Elas querem um aqui, um agora. Uma geração mediatista, uma geração que estará pegada com o capitalismo, o materialismo. Um povo, amados irmãos, que eles estão mais preocupados em acumular riqueza na face da terra, de que fazer uma introspectiva, uma retrospectiva na sua vida, para ver como estão vivendo diante de Deus. É por causa disso que está surgindo muitos mercenários, muitos mercadores da fé, que estão vendendo sabonete de arruda, estão vendendo sal grosso, estão vendendo óleo ungido, água ungida, estão vendendo tijolo ungido, cimento ungido, vassoura ungida, detergente ungido, estão vendendo lenço ungido, estão vendendo até a água do Jordão, e até mais ainda, mais extremo, a água que saiu da rocha que Moisés feriu. E o que me choca, meus amados irmãos, que milhares de pessoas aclamam por estas pessoas. Elas querem falsos profetas, elas querem ser enganados. Elas não querem conhecer o verdadeiro evangelho, o evangelho que nos confronta, o evangelho que aponta o dedo na tua cara e diz: se arrependa, produz frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no inferno. Vejamos em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Abra a sua Bíblia Sagrada. Em 1 Timóteo Em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e que tempo é esse? É o agora.
esta geração que estamos vivendo. Muitos estão se apostatando. O que é apostatar, pastor? Apostatar é abandono da fé. Muitas pessoas estão abandonando os princípios da fé bíblica. Muitas pessoas, amados irmãos, estão abandonando os marcos antigos da igreja. Muitas pessoas estão abandonando a sã doutrina bíblica. Olha como estão as igrejas odiernas. As igrejas contemporâneas estão pintando de preto. Os pregadores viraram popstar com as suas calças apertadas, com seus cabelos feitos tupete, todo playboyzinho, com cenário escuro, com a luz de LED em seu rosto, e com palavras de alta ajuda, psicologia cristã, entretenimento gospel, um verdadeiro picadeiro, show circense no altar de Deus, teologia da prosperidade, mas nada de pregar o evangelho que confronta, que leva o vil pecador a se arrepender e se voltar a Cristo. E o que eles pregam? O aqui e o agora. Como viver bem na terra, como adquirir posse, como adquirir riqueza, como ter um bom relacionamento dentro de casa. Eles estão preocupados com as coisas palpáveis e visíveis na ótica humana. Eles não pregam que você precisa se arrepender da prostituição, que você precisa se arrepender da pornografia que você fica assistindo no celular, que você precisa se arrepender de uma vida libertina, uma vida de licenciosidade, de libertinagem e de depravação, que você deve se arrepender dos teus pecados ocultos, o qual tu não confessara. Mas não, meus amados irmãos, eles estão preocupados em te agradar. Por quê? Porque lhe agradando, você abre a mão. Porque eles não estão preocupados com a salvação da tua alma, eles estão preocupados em você ofertar e dizimar. Vejamos também em 2 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Marca na sua Bíblia, rascunha, negrita. Estamos no culto de ensino da palavra. Porque virá tempo em que não sofrerão uma sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Não suportarão. Comichão. O que é comichão? Um verme que está no teu ouvido coçando. E quando ele está coçando, você está com a mão aqui, para não ouvir a verdade. E montoarão para si doutores, homens que falam aquilo que a sua carne deseja. É isso, essa geração que nós estamos vivendo. É por causa disso que Deus está irado com as igrejas brasileiras. Porque perderam, amados irmãos, a orientação do Espírito. Perderam a direção bíblica. Estão abandonando os marcos antigos. Estão removendo os marcos antigos das igrejas. Estabelecendo o modismo, algo contemporâneo, algo mudando, algo mesclado, sincretizado, mudando, mediatista dentro da casa de Deus. E Jesus está dizendo que nos últimos dias
levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você está vendo porque a Bíblia diz que o caminho é estreito? Em Mateus 7, 13, é isso? O caminho é estreito e a porta é apertada, e são poucos que acertam por ela. Porque o caminho da perdição é largo e espaçoso, e são muitos que entram por ela. Meu irmão, deixa eu falar para você. Você quer a salvação da tua alma? Você quer herdar a vida eterna? Você quer receber a coroa? Você quer ser galardoado aquele grande dia? Você quer ouvir da boca de Jesus: bom servo e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Você quer isso? Então comece a andar no caminho estreito. Porque a Bíblia diz que o caminho é estreito? Porque há renúncia, há sacrifício. Você precisa renunciar o teu desejo. Você precisa abrir mão daquilo que Deus detesta, que Deus odeia, que Deus abomina. E tem pessoas, amados irmãos, que vêm para esta igreja, passa um tempo, aqui nós pregamos a verdade. Deus levantou a Assembleia de Deus Peniel nesta cidade para estabelecer os marcos antigos da Assembleia de Deus, fundada por Daniel Berg e Gunnar Wingre. Se Daniel Berg e Gunnar Wingre, os fundadores da Assembleia de Deus, estivesse vivo hoje para contemplar como as Assembleias de Deus estão se comportando teologicamente, eles davam um ataque fulminante e morriam novamente. Porque o mundo está dentro das Assembleias. E tem pessoas que vêm para cá, é confrontado pela verdade, passa só um tempo na igreja e vai embora. Por quê? Porque elas não querem andar na doutrina. Elas não querem obedecer à palavra de Deus. Elas querem viver o aqui e o agora. Elas querem andar como elas pensam, como acham. Elas não querem se submeter às verdades da palavra de Deus. Elas não querem andar no caminho estreito, cuja porta é apertada, cujo evangelho nos confronta e nos exige termos abstinência e renúncia para servir a Jesus. E no versículo 6 e 7 e 8 diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Segundo Jesus está citando que surgirão muitas guerras, fome, terremotos e pestes. Nós estamos contemplando a guerra da Rússia, que já há vários meses estarem matando vidas, aterrorizando famílias, deixando milhares de pessoas desabrigadas, causando fome, desequilíbrio econômico no país e até em outros países em toda a Europa, tudo por causa da guerra. Nós estamos vendo fomes em vários lugares dos continentes do mundo. O alimento está caro, o salário está reduzido, as pessoas não estão tendo condição de manter a família, e muitos estão padecendo, estão morrendo de fome por falta de recurso financeiro para se alimentar. Fomes. Nós estamos vendo terremotos em várias partes do mundo, e não somente terremotos comuns, mas terremotos que chegaram em alta escala Richter, que causaram fendas enormes nas ruas,
derrubando prédios e casas e deixando milhares de pessoas desabrigadas por causa do terremoto. Nós estamos vendo as pestes alastrando a humanidade, como essa que nós enfrentamos quase 3 anos. Milhares de pessoas morreram por causa do Covid-19, o coronavírus. Isso é peste. E a Bíblia está dizendo que nos últimos dias, quando estivermos próximo à volta de Jesus, isso seria intensificado, irá aumentar. E tu sabe o que me choca, meu irmão e minha irmã? Que as pessoas, mesmo contemplando todos esses acontecimentos, cuja Bíblia Sagrada há mais de 2000 anos atrás relatou que haverá isso, e algumas pessoas dizem: mas pastor, isso desde o princípio acontece, sempre houve fome, sempre teve terremoto, sempre teve peste. Meu irmão e minha irmã, você precisa tentar com nitidez e ótica humana, inteligência, para você entender que Jesus está dizendo que intensificarão esses acontecimentos futuros que marcarão a volta de Jesus. Se você estudar a historicidade, se você analisar com profundidade os acontecimentos históricos no mundo, você nunca viu um relato, você nunca viu um acontecimento como o coronavírus, uma peste que assolou o globo terrestre, toda a humanidade em uma só vez. Você vai ver muitas pestes, muitas enfermidades e doenças que mataram milhares de pessoas, mas foram doenças isoladas em única cidade, em único país. Mas você nunca viu uma peste envolver todo o mundo. É a intensidade da peste. E esse coronavírus era para colocar a humanidade de joelho. Esse coronavírus era para quebrantar a humanidade, é para despertar os moradores da terra, que há um Deus acima de todas as coisas. Olha como está o mundo agora. Estão bebendo, estão se prostituindo, estão nas suas jogatilhas, nos seus pecados, e não se atentaram pelas mortes causadas pela essa peste coronavírus que assolou muitas famílias, que tem famílias até hoje que estão chorando pelos seus familiares. Nós temos que despertar, meu irmão. Será que você está cego? Você não está enxergando, não? Você precisa fazer um exame nas vistas para você enxergar de forma visível o que está acontecendo no mundo, meu irmão. Deus está dando um sinal, os princípios das dores está sendo visível. É como a mulher que está prestes a dar à luz, ela está tendo contrações, ela está tendo dores de parto, e na intensificação da intensidade que a criança está chegando para nascer, ela vai aumentar a dores de parto. E da medida que o Filho do Homem, o nosso Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele estiver retornando, se aproximando da sua vinda, a intensidade dos terremotos, das pestes, da guerra e da fome irão aumentar de forma assustadora. Versículo 9 e 10 diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A terceira citação de Jesus, que à medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será severamente perseguido.
Tu sabe por que a igreja odierna ela está acomodada? Tu sabe por que a igreja está estacionada? Porque a igreja não sabe o que é ser perseguida. Nós vivemos num país laico. Nós vivemos num país que temos a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Nós não somos perseguidos por anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos com a faca e o queijo e a goiabada na mão, meu irmão. E por que a igreja não está nas ruas? Por que a igreja não está anunciando o evangelho? Quantas famílias que estão morrendo na depressão, atormentado por espíritos diabólicos, porque a igreja se acomodou na sua zona de conforto, em ficar em quatro paredes, mas não estão evangelizando, não estão indo atrás das almas, porque elas não sabem o que é ser perseguida. Deixa eu falar para os irmãos. Deus ainda vai permitir uma perseguição ferrenha nessa nação brasileira, porque os crentes, e a Bíblia diz que à medida que se aproxima a volta de Jesus, haverá uma perseguição severa contra os verdadeiros cristãos. Atenta, a perseguição é somente para os verdadeiros cristãos. Eu não estou dizendo crente mudando, porque quando surgir uma perseguição nesta nação brasileira, esses botes que andam berrando dentro da igreja, é o primeirinho espanar, é o primeirinho negar a Jesus. Eu estou falando de verdadeiros cristãos que amam a Jesus, que dá a sua vida pela causa nobre do evangelho, que vive o caminho estreito, que anda nos marcos antigos, que estabelece em sua vida a sã doutrina bíblica. Esses serão firmes, inabaláveis, porque estão enraizados na rocha que é Cristo. E pode vir os ventos, vendavais, as correntes das águas, o terremoto, as tempestades, o maremoto, eles permanecerão inabaláveis, intactos, porque estão enraizados. É tempo, meu irmão, de nós criarmos raízes enquanto há tempo. Pedra que rola não cria lodo, e árvore que não tem raiz, ela não dá frutos. Ainda dá tempo, meu irmão, desperta. Ainda dá tempo de você criar raiz, de você se enraizar na rocha, porque esse dia está chegando. No versículo 10 nós vimos que muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo. Nesse tempo muitos serão escandalizados e traídos. Uns ao quê? Naquele tempo muitos se escandalizarão. Outro crente vai trair outro crente, porque eles não vão aguentar a perseguição. Eles vão denunciar a irmandade verdadeira. Quem aqui conhece a história dos valdenses? Já reletei um pouco aqui. Na época da Inquisição Católica, os valdenses, por temer a morte, porque toda pessoa que professava o cristianismo eram degolados, eram martirizados, eram oprimidos, eram lançados nos caldeirões de pinche, eram amarrados as suas pernas nos cavalos, e os cavalos puxavam até peneirar, retalhar todo o seu corpo. E muitos os valdenses se isolavam nas grandes montanhas e faziam culto nas cavernas. O período da Inquisição da Igreja Católica, que mais de 1000 anos massacrou, oprimiu, martirizou os cristãos.
E naquele período muitas pessoas disfarçavam de cristão para denunciar a irmandade. E é o que vai acontecer nos últimos tempos. Quando surgir a perseguição, os bodes, o joio, que está camuflado, lobos vestidos de ovelha, que estão camuflados dentro da igreja, vão se fingir ser cristão para denunciar a irmandade. Se prepare, meu irmão. Se prepare, não brinque. Não brinque com coisa séria, não brinque com o evangelho. Porque isso vai acontecer. E deixa eu dizer para vocês, isso já está acontecendo. Não aqui, mas em outros países, como Islã, como a Índia. Lá, se você proferir o cristianismo, você é preso, você é torturado. Como a cortina de ferro, a Coreia do Norte, a ditadura. Os cristãos são mortos. Eles pegam os cristãos a paulada. Eles degolam em praça pública os cristãos. Eles arrancam a unha de cada um para a pessoa negar Jesus. Vocês não sabem o que é sofrer em prol do evangelho. Nós estamos vivendo num país de pessoas mimadas, que não sabem o que é ser testemunha de Jesus. Enquanto nossos irmãos estão sendo torturados, degolados, as suas crianças estão sendo mortas. A nos dizer a história de um missionário que estava vivendo num país comunista, de ditadura, que todo cristão era morto, e ele foi preso, cortaram a sua língua, arrancaram as suas unhas, bateram nele para ele negar a Jesus, e ele disse: eu não negarei o meu Senhor. E tu sabe o que os soldados fizeram? Pegaram o seu filho de 8 anos, 6 a 8 anos, se não falha a memória, e levaram para fora. E ele disse: se você não negar a Jesus, eu mato teu filho. E naquele momento ele bambeou as pernas por amor e compaixão, ternura pelo seu filho. Quando ele pensou em negar a Jesus por causa do seu filho, o filho dele disse para o pai: pai, não negue o nosso Senhor. E tu sabe o que fez? Aquele soldado puxou a língua da criança, cortou com a faca a língua da criança e falou: agora eu quero ver você falar o nome de Jesus. E o pai em desespero, em pranto, e o filho todo sanguentado, sendo torturado pelo soldado, esbofeteado. E o pai, quando estava prestes a negar a Jesus, o seu filho pegou a língua dele cortada e foi até no muro e escreveu: não negue a Jesus. Os soldados mataram o filho dele, mas ele não negou a Jesus. Você está disposto? Se alguém pegar o teu filho e fazer isso, você negaria Jesus? Ou não? Você está vendo a seriedade? Você está pensando que é brincadeira? Eu não estou contando a história de carochinha não, meu irmão. Aqui não é fábula não. Aqui não é mágico de Oz não. Estou contando para você o que aconteceu. Se você estudar a obra missionária, você vai se deparar com muitas coisas que você vai ficar de queixo caído. História, faz tudo sobre a obra missionária, dos missionários que estão nas cortinas de ferro, no país comunista, que onde professar o cristianismo é pena de morte. Enquanto aqui nós temos liberdade de anunciar, os crentes estão cheios de mimimi, de mememé, casquinha de ovo. Nem para a igreja, não vem para a igreja. Tem 3 cultos na semana, e tem pessoas que vêm uma vez na semana e olha lá. Não valoriza a liberdade, a oportunidade que Deus está lhe concedendo. E no versículo 12 diz, vejamos para me finalizar:
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. A quarta citação que Jesus está a mencionar, ele diz: desrespeito pelos mandamentos de Deus, a violência e o crime aumentarão rapidamente, e o amor natural e o afeto na família diminuirão. Como diz o versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? O pecado. Quando uma geração estiver no ápice do pecado, o amor de muito se esfriará. Vejamos Marcos 13:12. Marcos 13:12. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Aqui está falando irmão, aliás, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Você está vendo, irmãos? Agora tu imagina o próprio pai entregando o seu filho, o próprio filho entregando a sua mãe e o seu pai, os próprios irmãos de sangue. Não está dizendo da irmandade, está dizendo irmão de sangue, entregarão um ao outro. Onde é que está o amor? O amor fraternal, paternal. Onde é que está o amor? Por causa do aumento da impiedade, o amor de muito se esfriará. É por isso que nós estamos vendo o pai matando o filho, filho matando o pai. Nós estamos vendo o filho estrupando a própria mãe. Nós estamos vendo mãe coabitando, praticando incesto com seus próprios filhos. Nós estamos vendo o irmão matando outro irmão. Isto é, o abandono do amor. O amor está se esfriando, a compaixão, a ternura, a misericórdia está acabando por causa da perversidade, por causa do aumento do pecado e da iniquidade. Vejamos 2 Timóteo 3:4. Segundo Timóteo 3:4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Eu poderia ler todo o capítulo 3, do versículo 1 ao 9, depois você marca na sua Bíblia e ler. Você vai ver as características da humanidade futura, onde as pessoas perderão a afetividade, o amor, o seu próximo e até o próprio Deus. Finalizando, versículo 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. A quinta citação de Jesus neste texto, ele vem a falar que os salvos permanecerão firmes na fé, através de todas as angústias dos tempos do fim. Você está vendo, meu irmão? Porque o pastor puxa a orelha, porque o pastor está dizendo: irmão, vamos ficar firme. Irmão, vem para a oração. Irmão, não perde o culto de doutrina, vem aprender da palavra. Irmão, vamos cultuar, só temos 3 vezes da semana. Você trabalha de segunda a sábado e você não perde um serviço. Agora para a casa de Deus você mata. Como é que você diz que está priorizando o reino de Deus? Porque você fazendo isso, você vai criar raízes, você vai se estruturar, se equilibrar, para que quando a intensidade desses acontecimentos chegar na tua porta, você está firme
e vai resistir à perseguição e vai ser fiel a Deus até a última instância. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé, por gentileza.